Oi, pessoal, tô aqui novamente mais uma semana da leitura conjunta, no nosso desafio de ler o livro do Desassossego, que é desse tamanho aqui, é literalmente um trombolho, com todo respeito, mas é um trombolho de livro. Ele, como sempre, né, ele tem disponível gratuitamente no site do domínio público, em português, tudo certinho. Então você pode ir lá e ler junto comigo, né? Então vamos ler junto. Eu leio aqui, você lê aí. E a leitura conjunta é assim que funciona. Eu vou ler. Desculpa, acabei de tomar água. Enfim, voltemos. Vou ler um pouquinho, um parágrafo, por exemplo, e vou dar a minha honesta reação, tá? Vou dar a minha honesta reação. Então é o reaction de livro, tá? Basicamente isso. Então, eu espero que isso torne a leitura de vocês desse livro mais tranquila e mais fácil de entender. O objetivo é realmente abrir um espaço para discussões e conversas, tá? Então, tem o chat ao vivo aqui do lado para você poder comentar. Esse vídeo não é ao vivo, mas eu estou ao vivo no chat comentando com vocês, ok? Então, é isso. Já deixam curtida, não esquecem de curtir antes de começar, porque vai ser bem legal para poder me ajudar, para poder me inspirar, para poder me motivar a continuar. Então, se você tá gostando, curta e também se inscreva para não perder os próximos, né? E compartilhe com algum amigo, né? Quem sabe vocês no chat aí, você pode compartilhar com alguém que precisa ler clássicos, que tá precisando de repertório para redação do Enem também. Esse livro vai dar um baita de um repertório, com todo respeito. Mas é isso, minha gente. Vamos aqui pro livro, porque a gente terminou na semana passada no capítulo 5, na página 20 do livro do Desassossego. Lembrando que esse livro, a gente está aqui no diário do Bernardo Soares, que é um ajudante de guarda-livros. E no início desse capítulo 5, ele parece que está falando um pouquinho mais do trabalho dele. Então ele fala: tenho diante de mim as 2 páginas grandes do livro pesado. Ergo da sua inclinação na carteira velha, com os olhos cansados, uma alma mais cansada do que os olhos. Isso é legal, isso é poético. Uma alma mais cansada do que os olhos. O que vocês interpretaram dessa frase? Tomar água, né? Porque ninguém é de ferro. Mas o que vocês acharam dessa frase? Achei bem forte. Uma alma mais cansada do que os olhos, né? Uma vibe bem melancólica, tá? Então, vamos pro próximo parágrafo, tá? Baixo olhos novos sobre as 2 páginas brancas, em que os meus números cuidadosos puseram resultados na sociedade. E, com um sorriso que guardo para meu, lembro que a vida, que tem estas páginas com nomes de fazendas e dinheiro, com os seus brancos e os seus traços, a régua de letra, inclui também os grandes navegadores, os grandes santos, os poetas de todas as eras, todos eles sem escrita, a vasta prole expulsa dos que fazem valia do mundo. Interessante, ele está falando um pouco do trabalho dele. Baixo olhos novos sobre as 2 páginas brancas. Então ele está aqui diante de 2 páginas brancas de um livro pesado, em que os meus números cuidadosos puseram resultados na sociedade. Então ele parece que está trabalhando com números, né? Ajudante de guarda-livros, então provavelmente são livros de pessoas, de navegadores. Eu achei que eram livros de biblioteca, mas são livros muitas vezes deles mais didáticos, né? Vamos ver. E com um sorriso que guardo para meu, lembro que a vida, que tem essas páginas com nomes de fazendas e dinheiro, tá? Então ele tá falando que nessas páginas tem nomes de fazenda e dinheiro. Então ele deve ser tipo um, não digo contador, mas um administrador, né? Porque naquela época, vamos lembrar, né? As pessoas ainda enviavam cartas, não existia WhatsApp, então tudo era feito no guarda-livros, né? Tudo era guardado em formato de livros, em documentos no papel, né? Em escritas. Interessante, tá? Interessante. Lembro que a vida inclui também os grandes navegadores, os grandes santos, os poetas de todas as eras, todos eles sem escrita. Essa parte aqui, todos eles sem escrita, me fez pensar que talvez ele está falando como a escrita é importante
né, para os navegadores, para os grandes santos, para os poetas, né, porque sem escrita a gente não reconheceria eles, seria muito difícil a humanidade se organizar se a gente não tivesse desenvolvido a escrita, né. Não sei, vamos continuar, vamos criar uma interpretação, né, deixa aí nos comentários o que vocês acham. No próximo parágrafo, agora eu tô na página 21, tá? No próprio registro de um tecido que não sei o que seja, se me abrem as portas do Indo e da Samarcanda, e a poesia da Pérsia, que não é de um lugar nem de outro, faz das duas quadras, desrimadas no terceiro verso, um apoio longínquo para o meu desassossego. Ele falou o nome do livro, Desassossego, ok. Mas não me engano, escrevo, somo e a escrita segue, feita normalmente por um empregado deste escritório. Então ele meio que viaja ali na maionese enquanto ele tá trabalhando normalmente, aí ele começa a viajar, começa a pensar nos poetas, nos escritores, na rima da Pérsia, né? Nesse Indo e Samarcanda, não sei o que é Samarcanda, mas ele começa a viajar, né? Começa a viajar ali na maionese e depois volta. Tá. Só que mais um empregado, ajudante de guarda-livros. Samarcanda é uma cidade do Uzbequistão e o seu significado pode ser relacionado com a palavra sânscrita samar, que significa batalha ou conflito. Provavelmente, então, ele tá falando de cidades antigas, não sei. Mas é isso. Então tá vendo como o Bernardo Soares viaja. Só nesse capítulo 5 já deu para ter um gostinho de que ele vai viajar bastante na maionese. O que é bom, porque eu gosto, né? É isso que a gente busca quando a gente lê um livro. Quando a gente lê o livro do Desassossego, o objetivo é literalmente esse. É causar desconforto, muitas vezes, e pensar, transcender os pensamentos. Então, vamos lá. Agora eu tô no capítulo 6, certo? E eu vou continuar aqui no parágrafo Pedi tão pouco a vida. Vamos ver o que ele pediu tão pouco a vida. Vamos ver. Pedi tão pouco a vida, e esse mesmo pouco a vida me negou. Uma réstia de parte do sol, um campo, um bocado de sossego e um bocado de pão. Não me pesar muito conhecer que existo e não exigir nada dos outros, nem exigirem eles nada de mim. Isto mesmo me foi negado como quem nega a esmola, não por falta de boa alma, mas para não ter que desabotoar o casaco. Esse é o parágrafo, tá? Então, só aqui a gente já tem milhares de interpretações e pensamentos que a gente pode tirar daqui. Pedi tão pouco a vida e esse mesmo pouco a vida me negou, disse Bernardo Soares, e eu acho que é muito real para todos nós, né? Então, o que o Bernardo Soares pediu? Reste de uma parte do sol, ou seja, só um pedacinho de sol, um campo, um bocado de sossego com um bocado de pão. Só isso que ele pediu. Outra coisa que ele pediu, não me pesar muito o conhecer que existo, ou seja, eu não gostaria de ter essa sensação pesada de quando eu penso que existo. Quando a gente para e pensa, meu Deus, eu existo, a gente começa a cair nessas reflexões absurdas e começa a entrar num limbo, numa toca de coelho, né? Ele gostaria de que isso não pesasse tanto nele, que essas reflexões sobre a vida não fossem tão pesadas. E outra coisa que ele pediu é não exigir nada dos outros e nem eles exigirem nada de mim. Mas ele falou, né, ele diz aqui em seguida, isto mesmo me foi negado. E ele compara essa negação da vida como a pessoa que nega esmola não por falta de dinheiro, mas pela preguiça de desabotoar o casaco. Bem forte essa passagem. O que vocês interpretaram dessa passagem, gente? Deixa aí nos comentários, tá? Que eu vou respondendo vocês, né? Tô no chat ao vivo. Vamos continuar. Escrevo, triste, no meu quarto quieto, sozinho, como sempre tenho sido, sozinho como sempre serei. E penso se a minha voz, aparentemente tão pouca coisa, não encarna a substância de milhares de vozes, a fome de dizerem-se de milhares de vidas, a paciência de milhões de almas submissas, como a minha, ao destino cotidiano, ao sonho inútil,
a esperança sem vestígios. Nossa, aqui ele tá bem desassossegado, tô vendo. Então ele tá falando que ele tá no quarto dele, nesse momento ele tá no quarto dele, sozinho, como sempre tenho sido, sozinho como sempre serei. Então ele aceitou a solidão já como parte da vida dele. E penso se a minha voz, aparentemente tão pouca, então ele tá pensando se a voz dele, se isso que ele tá escrevendo não seria o tipo de coisa que outras pessoas também não gostariam de escrever, se ele não tá dando voz para outras pessoas que passam pela mesma sensação, que também pediram essas coisas para a vida e não receberam. Ele tá pensando, será que a minha voz ecoa com outras pessoas? Será que tem pessoas iguais a mim nesse mundo, tão solitárias, né? Que só queriam um bocado de pão, um sossego, um restinho de sol, né? Interessante. Me digam se vocês, até agora, se vocês se acham parecidos com Bernardo Soares, se vocês também teriam os mesmos desejos que ele, se vocês têm alguma coisa que é similar ao Bernardo Soares. Porque ele se faz essa pergunta, ele diz, eu tô pensando, será que a minha voz, será que o que eu penso também outras pessoas não pensam? Naquela época não existia internet para ele responder essa pergunta, né? Mas hoje a gente tem, então escrevam no chat o que vocês acham. Se vocês são essas vozes. Então ele diz a paciência de milhões de almas submissas. Essas almas submissas que ele está falando são pessoas, tá? Indivíduos. A paciência de almas submissas, ou seja, de indivíduos submissos, como a minha, ao destino cotidiano. Então, ou seja, pessoas que estão submissas ao destino, né? Estão presas ao cotidiano, na verdade, né? Então tem que sair, trabalhar, pegar ônibus, acordar cedo, CLT, etc. Vamos continuar. Nestes momentos, meu coração pulsa mais alto pela minha consciência dele. Então ele tá falando, toda vez que nesses momentos, quando eu penso se a minha voz ecoa com outras pessoas, o meu coração pulsa mais alto pela minha consciência dele. Vivo mais porque vivo maior. Sinto na minha pessoa uma força religiosa, uma espécie de oração, uma semelhança de clamor. Mas a reação contra mim desce-me da inteligência. Vejo-me no quarto andar da Rua dos Douradores, assisto-me com sono. Olho sobre o papel, meio escrito, a vida vã sem beleza e o cigarro barato, que a expender estendo sobre o mata-borrão velho. Aqui eu, nesse quarto andar, a interpelar pela vida, a dizer o que as almas sentem, a fazer prosa como os gênios e os célebres. Aqui eu, assim... Três pontinhos, reticências. Então ele diz, nossa, quando eu penso que outras pessoas podem estar passando pela mesma coisa que eu e possam estar se identificando com o que eu estou escrevendo, o coração dele pulsa, né, bate mais rápido. E ele diz, achei essa frase muito bonita, vivo mais porque vivo maior, né? O que vocês interpretaram dessa frase? Eu interpretei que, tipo assim, ele vive mais porque ele vive, não vive somente ele vive milhares de pessoas. Porque pode ser que exista no mundo milhares de pessoas de almas submissas que sintam a mesma coisa que ele. E quando ele escreve e joga isso pro público, ele tá dando voz, ou seja, ele tá vivendo maior, ele tá vivendo milhares de vidas. Ele vive maior quando ele escreve, e isso é legal. Eu também me sinto assim quando eu escrevo. Eu não publico muito, né, mas eu tenho meu site que eu coloquei vou deixar na descrição desse vídeo, onde eu coloco uns poemas, umas crônicas, né, mas às vezes eu penso, nossa, quando eu penso que podem existir outras pessoas que sentem a mesma coisa que eu também sinto que eu vivo maior, né, pra usar a expressão dele. Nosso Bernardo Soares, literalmente dando a vida pra escrever, né. Eu deixei aqui uma nota, eu deixo notas aqui, né? Essa nota eu deixei aqui na primeira vez que eu li. Já fazem alguns meses, tá? Então essa aqui é a minha releitura, mas a maioria das coisas aqui eu não lembrava. E eu não lembrava dessa nota que eu escrevi. Eu vou ler elas pra vocês também, só pra ver o nível.
sobre esse negócio dele falar que ele pensa se a voz dele, né, é ouvida. Pra mim, às vezes, escrever é orar. Eu falei que pra mim, escrever é orar. E eu ainda penso assim, não mudei muito, não. Interessante. Tá, então ele diz assim: sinto na minha pessoa uma força religiosa. Então ele tá falando que é uma coisa que realmente foge do espírito, né? Uma coisa espírito, né? Quer dizer, uma coisa que foge do físico, né? E que vai pro espiritual, pra uma coisa transcendental. Uma espécie de oração, né? Então, é por isso que eu escrevi isso, né? Porque o Bernardo Soares e eu sentimos a mesma coisa quando escrevemos. É uma espécie, é um modo da gente orar, da gente gritar, da gente pedir socorro e também dar voz para milhares de pessoas. Nem que seja para uma pessoa, né? Tá aí, esse é o verdadeiro valor da arte. Só que aí ele desce. Ele desce desse monte, dessa majestade dos sonhos dele, desce e volta pra terra e lembra que ele é apenas um homem fumando cigarro na Rua dos Douradores, né? Que tá aqui neste quarto andar, pensando na vida. E ele fala até como se fosse uma coisa pejorativa. Nossa, como é que eu posso dizer o que as almas sentem ou não sentem, né? Eu, eu me fingindo aqui de poeta, de célebre, né? Então ele desce, ele vai pro mais abstrato, pro mais iluminado dos seus pensamentos e desce. Né? Muito interessante. Me digam, deixa aí no chat, nos comentários depois também, porque já tá terminando a live. Se vocês também sentem a mesma coisa, se vocês escrevem alguma coisa, vocês escrevem, vocês pintam, vocês têm contato com a arte, e se vocês têm contato, vocês também sentem esse transcender, essa sensação de pensar que milhares de pessoas, você pode estar dando voz a milhares de pessoas parecidas com você? Deixa nos comentários, né? E eu vou terminar por aqui hoje, certo? Já passei um pouquinho do tempo. E a gente vai continuar na página 22, no capítulo 7, para ver o que mais ele vai falar. Se ele vai voltar com esse assunto de religião, se ele vai falar um pouquinho sobre política também, né? E alguns pensamentos dele. Então, é isso, minha gente. Vejo vocês na próxima leitura conjunta. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir. Sempre, né? Pra me ajudar, pra me motivar a continuar. E até mais. Até semana que vem.